Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, aqui estamos nós mais uma vez aqui no canal Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. E eu gostaria de saber se por acaso nunca pensasteis em querer saber qual é o verdadeiro valor que é gasto em viagens e toda a sua logística que envolve essas viagens? Claro que sim. Assim, saber especificamente qual é o verdadeiro valor de toda essa organização logística para os senhores servos, supostamente servos de Deus, viajarem em missão. Porque muitos deles levam as suas esposas. Portanto, há um valor a duplicar. Além do cartão corporativo, esse cartão corporativo, claro que não vai abranger com certeza certas e determinadas viagens, certas e determinadas despesas com a logística dessas viagens. E estás a perguntar, mas por que razão agora a Laurinda quer saber isto? Tenho curiosidade, apenas, porque perante tantas viagens que são feitas, e sempre pelos mesmos, ou quase sempre pelos mesmos, é por isso que eu não posso deixar de resistir, de comentar duas fotos, pelo menos duas fotos que eu vi nestes últimos dias, do meu querido e prezado ancião Baco e também do ancião 007. Estou intrigada e eu gostaria de colocar aqui umas questões. Sabem, aqui eu tornei-me como aquelas crianças entre os 3 e 4 anos, aquela fase que é chata e aborrecida, em que estão constantemente a perguntar: e porquê isto? E porquê aquilo? Mas olha, porquê é que não é assim? E porquê é que tem que ser assim? Pois é, eu voltei à fase de criança, 3, 4 anos mais ou menos. Imaginem-me assim. E eu tenho a curiosidade de, por exemplo, que eu vou-vos mostrar a primeira foto. Claro que eu vou preservar algumas pessoas que não têm necessidade de serem aqui expostas, porque não são assim figuras públicas, conforme é o ancião Baco e o ancião 007. Sei perfeitamente que o ancião 007, o ancião Baco, desculpa, está no Brasil e que sofreu uma intervenção cirúrgica. Espero que tudo tenha corrido bem, pelo menos pelo que veio nas redes sociais, que correu tudo bem, graças a Deus. Ninguém vive com o mal de ninguém. E posso dizer que, ancião Baco, o senhor agora está com muito melhor aspecto. O senhor estava assim com um ar cansado, um ar inchado. Esta é a minha sinceridade, não estou aqui a brincar com a situação, não, por amor de Deus. Estou a ser sincera, o senhor demonstrava que não andava lá muito bem, mas agora não. Embora o senhor esteja, tanto o senhor como o ancião 007, estejam com um sorriso amarelo, mas o que é de admirar, porque se há coisa que o brasileiro tem primor, é no branqueamento dos seus dentes. E isso, tira o chapéu, porque não é fácil. Aqui na Europa e principalmente em Portugal não acontece à grande maioria da população. Mas vós, brasileiros, tiro o chapéu e admiro imenso. Mas a verdade é que ancião Baco e ancião 07 estão com um sorriso um pouco amarelo. Mas eu quase que desconfio. E como por vezes vem aquele espírito do achismo, eu acho que é isto. Eu vou dizer o que é que eu acho, por que razão é que tem aquele sorriso amarelo. Mas antes, eu vou-vos mostrar como o rosto do ancião Baco está luzidio, está mais, não está tão inchado. Ireis ver. Eu quero colocar aqui umas perguntas também ao ancião Baco, já que o ancião 007 anda muito assim fugido,
Agora que é vice-presidente e tal e coisa, está-se a resguardar. Mas, ancião 007, é impossível se resguardar ou ficar muito quietinho aqui com a portuguesa. A portuguesa mexe com tudo e tudo vem ter às mãos. Portanto, é que se pensava que está, ai, graças a Deus, estou em paz e sossego, que aquela portuguesa, até o ancião Baco dizia, a irmã portuguesa, não, eu não quero que ela me importune, até me tratava por irmã. Hã? Isto é que é, tratar-me por irmã. Ui. Mas pronto, vamos então, eu quero aqui fazer umas perguntas então ao ancião Baco. Eu vou-vos mostrar a primeira foto. Vejam só a cara de felicidade para o ancião Baco ter-me ao seu lado. Hã? Até eu estou desconfiada. Pois bem, desculpem, mas eu não posso deixar de sorrir perante o sorriso do ancião Baco. Mas, ancião Baco, diga-me uma coisa. Eu sei que o senhor sofreu uma intervenção cirúrgica no Brasil. Em Itália não há médicos competentes para que possam tratar do seu assunto? Compreendo que queira algum em especial. Mas diga-me, aproveitou em vir em missão para atender alguns cultos e fazer essa operação? Diga-me, por favor, esclareça-me, para que eu não pense mal de si, por amor de Deus. Foi o senhor que por acaso pagou ou a congregação contribuiu pela parte da obra da piedade com algum valor para que fosse feita essa intervenção? Não leva a mal a minha pergunta, por favor. Eu só estou a questionar. Mais nada. Não leva a mal. Mas como o senhor viaja tanto, e o senhor sabe até que na Itália tem excelentes médicos, cirurgiões, na Europa, e então aqui em Portugal, que seria muito mais perto, tem excelentes cirurgiões. Não quero dizer com isto que no Brasil não tem. É só mais a questão pela distância e pelas horas de viagem que tem que fazer. É só isso. O senhor aproveitou 2 em 1. Será que foi o senhor que pagou a viagem? Foi a congregação que lhe pagou? A cirurgia também foi o senhor ou foi a congregação? Me desculpe eu ser tão direta, mas olha que isto são perguntas que andam nos bastidores. Ok? Porque o senhor está constantemente no Brasil e a viajar. A verdade é essa. Porque eu sei que em Itália as coletas estão uma miséria. Até que vocês estão a parar com as construções. Vão continuar com as que já iniciaram, mas... Ai, não era para falar isto. Mas, ancião Baco, eu depois mais à frente vou abordar este assunto das coletas e o assunto da Alexandria. Eu vou a Alexandria, sim, aquele ancião que vocês colocarem em Alexandria. Não fique já assustado. Calma. Não fique assustado. Tenha calma. O senhor, lembre-se que sofreu uma intervenção, mas, como se vê, o senhor está com um sorriso todo glamouroso, não é? Está acompanhado da sua esposa, da sua querida esposa. Fez muito bem. Também foi a congregação que pagou. Só estou a perguntar, mais nada. Agora vamos à seguinte foto da dupla 007 e Baco. Vamos ver. Como podem observar, estão com um sorriso um bocadinho amarelo, assim parece que forçado. O Baco está a dizer assim para o mestre dele, o 007. 007, como é que está a situação no Brás? Eu estou com a ficha limpa, não me vão fazer a folha, não vou deixar de ter o patrocínio que estava a ter com o meu padrinho Cláudio Marsola, já que ele agora não é presidente. Como é que eu estou?
o meu lugar está seguro ou vou ficar sem ele? Pois é, eu acho que este sorriso amarelo se deve a esta inquietação de que como é que está tudo à volta de 007 e Baco. Eu acho que Baco deve estar um pouco preocupado porque o seu padrinho, Cláudio Marsola, deixou a presidência assim não abrir e fechar de olhos. Que nós sabemos que, segundo o que eles dizem, que foi por motivos de saúde, mas nós fazemos de conta que acreditamos que foi por motivos de saúde. E, se calhar, o ancião Baco também vai ser afastado por motivos de saúde. Pronto, já que ele sofreu uma intervenção cirúrgica, tem alguns problemas de saúde, que aí eu desejo que se recupere o mais rápido possível e que Deus o ajude. Mas a verdade é que, com certeza, a preocupação neste momento de quem está na presidência, que é o Salvador Cury. Não me estou a enganar no nome. Vocês irão saber por que razão é que eu chamo Salvador Cury no outro canal, no próximo vídeo que eu vou falar sobre o leilão da verdade. Mas nós todos sabemos que Salvador Bueno, o presidente dos anciães da congregação, ele nunca foi com a cara do Baco. A verdade é essa. E houve sempre ali umas quesílias quaisquer. Portanto, há uma inquietação, uma preocupação por parte do ancião Baco? Eu acho que sim. E até mesmo em relação ao 007. O 007 deve estar agora a querer portar-se muito bem, a não levantar muitas ondas, porque ele já fez muita asneira aqui na Europa e ainda continua a fazer asneira, mas ele não quer levantar agora muitas ondas porque não quer perder o lugar de vice-presidente. E eles, os dois, devem ter, o 007 deve ter dito: mantenha esse sorriso e deixa-te de coisas, fica quietinho, não armes muito barulho, vê lá como é que te portas, vê lá, faz conta que está tudo bem, mas olha que parece-me que as coisas não estão muito bem. Acho eu que tenha sido essa a conversa que eles tiveram os dois. Mas calma, que nós vamos saber o que vai acontecer nos próximos tempos. Agora, eu tenho aqui umas perguntas a fazer a quem? Ao ancião Grigri. Sim, o ancião Isaías Grilo, que veio numa missão, que Deus tinha escolhido para vir para uma missão a Portugal, para que as coisas ficassem no seu devido lugar. E que a Irmandade, irmãos do ministério, estavam numa expectativa tão grande, porque sempre tiveram a consideração de que o ancião Grigri era um ancião espiritualmente idóneo. Eu falo aqui na parte espiritual, em relação ao resto, não sei nem me interessa. Mas também o testemunho tem que ser condizente para a parte espiritual. Portanto, as duas têm que estar em sintonia. Mas aí isso já é outro problema. Mas a verdade é que o ancião Grigri criou uma expectativa muito grande aqui na Europa e principalmente em Portugal, porque há assuntos sérios para ser tratados e devido à consideração, à estima e a certeza de toda esta forma de estar do ancião Grigri, as expectativas foram totalmente desabadas com a atitude que ele teve de regressar ao Brasil. Mas sabe, ancião Grigri, até eu tinha uma expectativa, e eu dizia assim, até pode ser que venha algo diferente, embora eu não estivesse muito crente, porque já sabia de determinadas situações que ocorreram com o senhor. Mas sabe, o facto do senhor dizer de que Deus alterou os planos e que o voltou novamente a chamar para o Brasil, de um momento para o outro, sabe que isso é que ainda faz
a Irmandade e até mesmo irmãos de ministério ficarem desiludidos consigo, porque não tinha necessidade de utilizar o nome de Deus para se desculpar de algo que o Senhor mesmo, quis se refugiar aqui em Portugal porque não estava a conseguir lidar com a arrogância e a prepotência do anterior presidente da congregação, Cláudio Marsola. O Senhor se exilou aqui em Portugal, a verdade é essa. Com certeza por recomendação do atual presidente Salvador Cury. Como vós sois amigos um do outro, com certeza ele deve ter aconselhado: rapaz, vai lá, quando as coisas estiverem calmas, quando nós conseguirmos afastar o Marcelinho, tu voltas imediatamente. Isto sou eu que estou a achar, que estou aqui a pensar, a raciocinar. Porque é muita coincidência, após o ancião presidente ter tomado posse, ou pouco antes, haver garantias de que isso ia acontecer, o senhor, no estalar de dedos, o senhor se apresentou no Brasil. Veja que até o seu próprio familiar desconhecia que o senhor estava a regressar. O seu filho desconhecia. Não é possível. O meu pai vendeu tudo. Meu pai vai ficar em Portugal. Foi em missão. Missão? Mas brincamos com Deus. Brincamos com assuntos sérios, quando há uma expectativa na Irmandade, nos próprios irmãos de ministério, daqueles que realmente querem ver uma modificação a sério na congregação aqui em Portugal. Porque estão cansados de homens de braços cruzados, de homens que espiritualmente são corruptos. E o Senhor espiritualmente tornou-se um homem cobarde, porque nem sequer teve a honestidade e a hombridade de um homem, além de ser um homem de Deus, ou que teria sido no passado um homem de Deus, mas que agora não o é. Não o é. E isto dói. Por muito que custa ouvir, dói, eu sei que dói, que lhe digam que o Senhor deixou de ser um homem de Deus para ser um homem carnal, materialista, convencido. Um homem que só quer viajar e que diz que vai em missão, que já esteve em missão na Síria. Nós sabemos perfeitamente o que aconteceu na Síria, eu sei, conforme também sei o que aconteceu em Itália e que também irei abordar. O Senhor não deixou um bom cheiro à Irmandade por onde passou. E aqui em Portugal também não deixou. Deixou um rastro de desilusão, tristeza, desânimo, em que as pessoas têm a vontade de largar tudo. A verdade é essa. Não é aquilo que o Senhor foi contar em São Mateus no dia 24/7, perante a Irmandade, contar historinhas. Parece que agora é moda. Vós anciães, já há o outro miúdo, blá blá blá, que gosta de contar histórias e que só fala da vida dele, das pregações dele. E o Senhor está igual a falar das suas viagens de missão. Missão de quê? De viajar, de conhecer. Quem paga essas viagens? Não é do seu bolso, pois não é do seu bolso como eram antigamente os homens de Deus. E quando eram ajudadas pela obra da piedade, pronto, compreendia-se porque eram outros tempos. Não há dinheiro, não há vícios. Sempre foi isso que nós aprendemos. Até mesmo pelos primitivos. Irmandade, não há dinheiro, não há vícios. Não se vão empenhar fazer dívidas para viajar, para luxos, não. Viveis o dia a dia com aquilo que Deus vos dá e procurai colocar de parte para que, quando houver alguma emergência, tenhais ali aquele bocadinho. Agora, senhor ancião Grigri, ancião Isaías Grilo, que é assim o seu nome. Agora o senhor ter um cartão corporativo de 45.000 reais, que na moeda portuguesa anda à volta quase de 8.000 euros, e o senhor diz que não tem
a vida está muito cara, que pagava mais de 1000 euros de renda, fosse para uma casa onde não tivesse que pagar mais de 1000 euros, ou que fosse 1000 euros. Agora, viver em frente à congregação de Matosinhos, claro, naquele local ali, até lhe digo, até é muito barato, é muito económico. E o restante valor, quem dera que a grande parte da Irmandade conseguisse viver com 8000 euros mensais, em que tudo é pago com um cartão corporativo, como é o senhor, não é verdade? As viagens que o senhor fez não foi à sua custa, foi à custa da congregação, da Irmandade que dá nas coletas. O senhor não é o único a ter cartão corporativo. E agora vir dizer que Deus alterou os planos, já não tem nenhuma missão, porque agora lhe convém, porque com certeza estão-lhe a preparar uma cadeira no reino da cúpula do Brás. Trocou o que era espiritual, o que era verdadeiro, o que era real, o que era realmente servir a Deus, pelo seu ego, pelo seu estatuto, porque é um dos mais velhos, quer ocupar um lugar. É ou não é? O que eu estou aqui a supor, a achar, a questionar, não é isso? Estou errada. O senhor não deixou um rastro de saudade, só se for àqueles seus amigos a quem se calhar lhe prestavam vassalagem, se calhar para obter também alguma coisa. Mas o senhor deixou um rastro de tristeza, de desilusão aqui em Portugal e nos restantes países da Europa também. O senhor não deixou um bom cheiro, não. Conforme vem a falar nesse culto em São Mateus, no dia 27, não, no dia 24, desculpe, no dia 24/7 de 2024, esse bom cheiro já foi, já era. O senhor, quando esteve em Itália, também veio-se embora porque não se coadunava com o Baco e com as atitudes do ancião 007. Como é que é possível, irmãos no mesmo ministério, andarem de costas voltadas? Como é que podeis tomar a Santa Ceia quando estáis de costas voltadas? Como podeis dizer que Deus vos pede para fazer uma missão? Realmente não, porque Deus se arrepende. Acredito que até Deus tenha arrependido porque não viu qualidades de um homem de Deus, de um homem espiritual, para estar a fazer um trabalho que deveria ser com muita responsabilidade. Por isso, Sr. Ancião Isaías Grilo, o Senhor apela para que o povo não veja as redes sociais, não veja a internet. Não quer que o povo saiba a verdade, porque a verdade é esta: o Senhor deixou um rastro de miséria aqui em Portugal, miséria espiritual. Deixou. Custa-lhe ouvir. Mas, olha, custa muito mais ao povo. E já agora, por que razão o senhor, o tempo que esteve cá, entre estar cá e as viagens que fazia constantemente para o Brasil, diga-me, quem é que as pagou? Quem foi? Não foi o senhor, com certeza, pois não. O povo, a quem eu tantas vezes apelo, não contribuam nas coletas, mesmo que digam que é para a obra da piedade. É uma mentira, não é para a obra da piedade, nada. Porque se fosse para a obra da piedade, eles ajudavam muito a Irmandade que está a passar necessidade. Muito povo nos países africanos. Que eu vou-vos mostrar um vídeo que eu tenho. A alegria, a felicidade, isso sim, Sr. Ancião Isaías Grilo, devia de colocar os olhos do que é realmente servir a Deus, porque este povo serve a Deus na miséria, na falta de pão, mas na grande imensidão da alegria de servir a Deus. Aprenda com os humildes.
não é onde há banquete. Não. Onde há a pobreza. É aí que se vê muitas das vezes o movimento de Deus a ser exercido e Deus tomar as almas, os homens de Deus, os verdadeiros homens de Deus. Agora onde há a fartura, onde há a bajulação, a grandeza, o levantar do ego. O Senhor é um vaidoso, espiritualmente o Senhor é um vaidoso. Pensa que há alguma coisa, outrora já teve. Mas até mesmo aí no Brasil as pessoas estão a ver que o Senhor nada tem. Nada tem. E nada é perante Deus. É um simples mortal. Em que se calhar, penso eu, acho eu, que até mesmo o Espírito de Deus se ausentou de si perante a atitude que o Senhor teve e a decisão de se deixar comprar. Espiritualmente o Senhor se deixou comprar por um lugar no Brás, na presidência. Tem assuntos sérios aqui em Portugal, precisam ser tratados. Precisam. Se têm que ser tratados com os que estão aqui, concordo. Mas então não crie ilusões de que vinha para Portugal para tratar dos assuntos que precisavam ser tratados. O Senhor não tratou de nada. O Senhor até viu que no Bom Jardim não é fácil aguentar o que está ali, pois não? Pois não, não é, não. Não, porque o que está ali é diabólico. É diabólico. É mesmo diabólico. O que está ali, naquela igreja, naquele ministério, sem exceção, a não ser de alguns irmãos porteiros e de alguns irmãos músicos, são diabólicos. São cobardes espiritualmente. Mas o Senhor, com a experiência que tenho, é porque fugiu. Porque fugiu. Claro, com certeza o Senhor agora tem uma proposta mais aliciante de ser uma das pessoas que possa fazer parte da presidência. Quem é que vai retirar? Ou, aliás, quem é que vão retirar? Ok. Eu vou acabar por aqui porque eu vou deixar-lhe um áudio do irmão Fernando Teixeira que ele deixou assim. Ouça, Sr. Ancião Isaías Grilo, porque eu sei que o Senhor ouve os vídeos aqui na internet, seja de quem for, seja de que colega for, o Senhor ouve. E então da portuguesa, o Senhor tem aí uma espinha atravessada por causa da portuguesa, não é? Eu sei que sim que tem, mas vai ter que ouvir aquilo que o irmão Fernando Teixeira tem para lhe dizer, já que vocês eram grandes amigos. O próprio irmão Fernando Teixeira o diz. Desculpem se o áudio for o vídeo for um bocadinho extenso, mas é para que analisem que este sentimento que o irmão Fernando Teixeira vai aqui relatar também é o que está a assolar aqui em Portugal. A desilusão por quem realmente um dia foi um homem de Deus, mas que nos tempos atuais se deixou comprar espiritualmente com uma facilidade tão grande. É pena. Lamento. Não se esqueçam que o próximo vídeo que vai ser no novo canal, o Leilão da Verdade, aonde irei colocar várias questões ao ancião presidente da congregação, ancião presidente dos anciães da congregação, Salvador Cury. Eu sei que já estáis a interrogar-vos. Salvador Cury? Aguardem. Deus vos abençoe. Partilhem os vídeos. Inscrevam-se. Deem um like ou dislike. Comentem. Porque o medo não provém de Deus. E graças a Deus, Deus tem-me dado muita força e coragem de enfrentar estes espíritos malignos que querem fazer calar a verdade. Não é a minha verdade, é a verdade que Deus quer colocar nos telhados, desmascarar estes homens sanguinários, feiticeiros, diabólicos,
que estão a usar o nome de Deus em vão. Vou-vos deixar com o áudio do irmão Fernando Teixeira. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus Nosso Senhor quiser. Fiquem bem. Irmã Laurinda, a santa paz de Deus. Este áudio é o último dos que estão a ser feitos. O que sinto de o mandar em primeiro, o que será urgente. Do que agora vou fazer uma chamada de atenção para o irmão ancião Isaías Grilo, a quem pelo passado muito considerava nas nossas amizades pessoais e no atendimento da santa obra de Deus. O que há um sinal no trânsito que anuncia estrada com perigo. O que peço ao irmão que resolva esta causa muito grave na obra de Deus, na Grande Lisboa, encoberta por esta cúpula do Ministério do Topo, que são muito perigosos, como estão fazendo estas ameaças para a Irmandade e para os irmãos do Ministério, e publicamente e em cima dos púlpitos, o que é escandaloso, e para quem fala a verdade, o que esta cúpula pensavam que a tinham enterrado com a mentira, o que agora acham que a saída é ameaçar seus irmãos do Ministério e a própria Igreja, e mostrando nestas amizades o que verdadeiramente são eles diante de Deus os verdadeiros culpados, e o confessando pelas suas próprias bocas, o que o não podem negar nem recuar diante de Deus, porque muitos deles já pecaram, e o dizem eles mesmos nos tópicos das reuniões anuais de 2022 e de 2023, que estes pecadores e mentirosos e os prostitutos e feiticeiros, etc., não vão entrar no reino dos céus. O que o irmão Teixeira, ancião de Deus, e pela palavra de Deus, que não pode mudar, confirma, e ainda com documentos, que esta cúpula escreveu, se condenando a eles mesmos. O que o irmão Teixeira, ancião de Deus, pede para o meu irmão ancião Isaías Grilo, como agora responsável na obra de Deus em Portugal, que resolva este escândalo escandaloso, que é uma cópia igual ao do Ministério de Água Arras, lá no Brasil, e que também o é bem conhecido pela cúpula ancião Hélio, ancião Cláudio e ancião Augusto Pereira, que foi o que contou para estes anciães ser verdade, e para outros, como o é declarado nos áudios e numa carta para a cúpula do Porto, o que também o presidente dos anciães, Vítor dos Santos, tem todo o conhecimento, mas como tem medo de o resolverem, porque estes anciães lhe podem descobrir a careca, lhes tirando a máscara com ele mesmo se mascarou, em negociarem entre eles nos gabinetes, como consta nestes áudios que envio, que são escandalosos do Ministério, e nos segredos debaixo do telhado, como em São Lucas capítulo 12. O que é bíblico, que sobre o telhado será pregoado, o que é urgente resolver, porque é já de muitos anos, e cada ano que passa, mais apodrece a obra de Deus, como se ouve nos áudios, o que é uma verdade, o que acho que já é tempo, porque os estragos foram muitos. E é como dizem aí no Porto, quando um cesto contém uma grande quantidade de maçãs e no fundo, se tiver uma podre, no decorrer do tempo essa apodrece todas as outras frutas, como também diz a palavra de Deus, que Deus pôs a árvore da ciência do bem e do mal no meio do jardim, em que também dizem no norte que o fruto que Eva comeu era uma maçã. Se era maçã, que árvore seria o que era proibido comer? O que o ancião Teixeira diz que não era uma árvore normal, mas simbolicamente era espiritual. Mas como dizem que Eva comeu deste fruto e continuou o seu marido Adão, e contaminou o seu marido Adão, e Deus, por esta desobediência que foi pecado, os pôs fora do jardim do Éden, para não contaminar a sua grande família que tinham gerado dentro do jardim do Éden. O que quem quiser saber aonde está esta grande família que não se afogou, o que ainda estão vivos porque não morreram, mas as águas do dilúvio, o que é bíblico, e que o irmão Teixeira dirá aonde está este povo. O que o estrago de Adão e Eva por comer este fruto proibido, que segundo dizem que era maçã, a contaminação com que está contaminando todo mundo. E mais grave diante de Deus, tentando apodrecer os frutos, o trigo que está dentro da congregação, como Deus mostrou para um ancião, o trigo e joio, e que depois que o trigo virar joio, nunca mais será trigo. O irmão Teixeira, conhecendo no passado quem era o ancião Isaías Grilo, nas soluções na obra de Deus, e agora está um silêncio tão grande, nada se ouve em melhoramento. Será que esta cúpula de Portugal não o deixará tomar atitudes em dar solução a certos assuntos, como este, que é grave, o que o irmão Teixeira tem fé e crê,
que assim possa ser, porque conhece bem quem são o grupo desta cúpula, que lidou com eles muitos anos, e que são muito perigosos, como se ouve nos crimes que esta cúpula cometeu, e dentro das congregações, e confirmado pelas autoridades. E se os do Brasil, que o irmão Teixeira bem os conhecia, e que infelizmente dos que vinham atender as nossas reuniões anuais em Portugal, e como agora é mais uma manobra deste presidente mundial entregar a presidência pela doença, o que nenhum destes se aproveita. Agora vejam esta cúpula do Ministério em Portugal, que se tornaram piores, como está escrito, e como dizem aí no Porto, junta-te aos maus e serás pior do que eles. O que esta cúpula pelo passado até traziam com eles segurança, só que não traziam farda para não darem nas vistas, e quando queriam tirar o Ministério de Ancião, como medo ao alvoroço que esta cúpula que vinha do Porto e criaram numa reunião dentro dos ditos quartinhos dos negócios estragados, para tirarem o ministério ao primeiro ancião de Portimão no Algarve, irmão José, que não, encontrando as respostas deste ancião do que eles queriam, o enervaram com mentiras, como o triturando dentro desta reunião com a porta fechada, e um segurança que estava sem farda, o ancião em Matosinhos, Armando José Dias, que quando este ancião José se apercebeu que eles queriam que ele dissesse algum palavrão para o ter que acusar, ele se levantou para sair. Quando pôs a mão no fecho da porta para sair, este Armando ancião lhe pôs a mão no fecho e o não deixou sair. E lhe disse: o irmão vá lá para o seu lugar para ouvir o que os anciãos têm para lhe dizer. Parecia lá no Brás, quando um ancião não aceitou e ia a sair da reunião, o presidente grita: entrega a carteira de ancião. Não foi assim que aconteceu. O que o ancião Manuel Sardo, de Fernão Ferro, se enervou e se levantou e pôs a mão no fecho, o tirando da mão deste segurança, e abriu a porta e disse com razão para este triste ancião mal educado que ele não podia fazer isso, o que é transgredir a lei. Não foi assim, senhor da cúpula do Porto e cúpula dos bonzinhos de Lisboa, que derrubaram este ancião em Portimão, para serem eles os bonzinhos anciãos em Portimão. Mas lá se ajuntou um grupo de irmãos dentro de Portimão que lhe fizeram justiça, lhe deram uma tareia e os puseram a rolarem por cima dos bancos. O que diz a irmã Laurinda, que até manifestavam outra linguagem. O que foi remédio santo, que nunca mais puseram os pés nas congregações lá no Algarve. O que estes anciãos bonzinhos pediram socorro para o falecido ancião da Fonseca, que foi lá ele e outro ancião que ainda é vivo para contar esta novela. Porque quando não há juízo, diz aí no Porto, que o corpo é que o paga. O que digo, que é cúpula perigosa, que até armas de fogo levaram para a reunião, não sabendo eu qual é a intenção. O que disse para a cúpula que só ia acompanhado com uma autoridade, o que já não quiseram reunião. O que há testemunhas e do Ministério, que no próximo áudio contarei esta novela e outras que faz tremer a terra e até o céu. O irmão Teixeira pergunta se esta cúpula do topo é perigosa ou não, com estes procedimentos. Por este motivo, peço para o ancião Isaías Grilo, se não for impedido, liberte esta obra, que é de Deus, das mãos desta cúpula que tem estes escândalos em segredo de justiça, desta cúpula. O que envia os áudios das histórias verídicas desta cúpula, que já os ouviram, mas não é demais ouvir de novo, que dizia o apóstolo Paulo, que não se cansava de falar sempre as mesmas coisas, que era segurança para quem ouvia. Que Deus abençoe no bom trabalho da defesa desta santa obra, que é de Deus. Amém. O que até agora usam a palavra em cima do púlpito para chamarem aos seus conservos e à irmandade anjos caídos, aos que estão a dividirem as igrejas, como fizeram no carregado os 4 anciãos que puseram aos berros a igreja para fora da congregação, e diziam: saiam, saiam, que os porteiros vão apagar as luzes e fecharem a congregação. O que isto nem aos animais se fazem. Não foi assim, senhor João Gomes da Madalena, que estava presente, e senhor ancião da Vaca Maia, Antônio de Almeida Moreira, que foi o senhor com as mãos no ar aos berros, que fez este crime, infringindo o artigo 41 da Constituição da lei da República Portuguesa, da liberdade de culto e do ser humano, e que na congregação da Bóveda, que proibiram
o cooperador de atender o culto e metade do povo de entrar para congregar e a orquestra de tocar. E em Cascais fecharam a porta para a Irmandade e as crianças não entrarem, que amontoados na porta ao frio, como e-mail que o povo da Abóbora e de Cascais descontentes enviaram para o Porto. Não foi assim, senhor ancião José de Almeida, que foi corrido pela Irmandade da Marinha Grande para fora do atendimento e só parou em Balbom. O que este ancião, ao ouvir os áudios do canal de Toda a Verdade, Laurinda Queiroz, que anunciam estas verdades e confirmou-as com as visitas na demonstração que faz para com a Irmandade destas congregações, para trazer a Irmandade para a sua comum, para que não fiquem vazias, o que só se fala destes movimentos até o dia de hoje. O que este ancião no púlpito até se perdeu, ao ter ouvido estes escândalos que os seus conservos fizeram nestas congregações, até lhe chamou anjos caídos, o que no próximo áudio também vou lhe explicar o que são anjos caídos, e aonde foi esta pregação feita, que toda a igreja ouviu, e fora houve quem comentou. Deus abençoe. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.